Pois é, para os iniciantes é muito difícil decidir uma lente para comprar, porque existem várias especificações das lentes que as pessoas simplesmente não entendem. Então, numa lente, por exemplo, você pode escolher por uma lente zoom ou uma lente fixa, você pode escolher por uma lente telefoto, que é uma lente longa, ou uma lente grande angular, ou uma lente de média distância focal. Você pode escolher, por exemplo, lentes de marcas melhores e marcas piores. Você pode escolher lentes que têm aberturas maiores ou aberturas menores, também conhecidas como lentes mais claras ou mais escuras. Porém, o que a maioria dos iniciantes vê é uma série de especificações que, na verdade, eles não entendem. Então, eu vou pegar aqui dois exemplos de lentes para te mostrar qual a diferença e no final, fica até o final, porque no final eu vou te recomendar como você faz para rapidamente detectar uma lente melhor de uma lente pior, para você poder escolher as suas lentes enquanto você ainda não tiver experiência suficiente para decidir. Espera aí, deixa eu pegar ela rapidinho. Tá vendo essa belezinha aqui, ó? Hum? Essa aqui é uma 70-200. Olha o tamanho dessa bicha aqui, ó. Essa especificação da lente aqui, 70-200, significa que ela vai de 70 milímetros até 200 milímetros de distância focal. E o que é isso? 70 milímetros representa o ângulo de visão que essa lente vai ter. Quanto maior o número dos milímetros que você encontrar na lente, menor é o ângulo de visão. E quanto menor o número dos milímetros que você encontrar na lente, maior é o ângulo de visão que você enxerga com essa lente. No caso dessa lente aqui, 70-200, ela vai de 70 milímetros até 200 milímetros, o que é considerado uma lente telefoto, ok? É uma lente que é feita para você fotografar algo de longe, de forma que você traga mais próximo ou amplie no sensor o tamanho dessa coisa que você está fotografando. Eu utilizo para vida selvagem, enfim, animais, etc. E utilizo também para retratos. Essa é uma lente muito legal para retratos, tá? Uma outra especificação que você encontra na lente, tá aqui, é o diâmetro deste encaixe aqui. Se você olhar esse encaixe aqui, aqui tem uma rosca e essa rosca serve para você colocar filtros, para você anexar filtros na lente. Este diâmetro aqui tem uma medida específica para cada lente. Existem lentes que têm a mesma medida. E qual é o grande objetivo disso? É você saber o tamanho do filtro que você compra caso você queira colocar um filtro na lente. Já adiantando, em relação a filtros UV, as suas lentes e as suas máquinas não precisam de filtros UV. Filtros UV geralmente são os filtros que são um vidro, um simples vidro que as pessoas utilizam para proteger a lente. Eu não uso, tá? Eu não gosto, eu não vejo sentido em pegar uma lente cara como essa e colocar um vidro barato aqui na frente com a desculpa de proteger. Se eu quero proteger, eu prefiro utilizar o parasol, né? O parasol é uma peça de plástico grande que você coloca aqui na frente e ela vai, caso a tua lente caia, sofra alguma queda, alguma coisa, aquele parasol vai proteger a lente, esse elemento frontal da lente, de sofrer algum dano, beleza? Então essa aqui é uma 70-200. Uma outra coisa muito importante que as lentes têm como especificação, tá aqui 2.8, 1 por 2.8. Significa o seguinte, que essa lente ela trabalha em toda a distância focal dela, independente do zoom que eu utilizar nela, se eu for para o 70 ou se eu for para o 200, ela vai trabalhar com abertura 2.8 na distância focal inteira dessa lente, tá? Isso aqui já é uma característica de lentes que são melhores. No final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Beleza? Então, aqui uma 70-200 é uma lente zoom, porque a distância focal varia, vai de 70 até 200. Eu controlo a distância focal através desse anel aqui, e aqui eu tenho a indicação do 70 até o 200 que eu posso chegar, tá? Esse segundo anel aqui da frente, em lentes Canon, é o anel de foco, para você regular o foco da sua lente, tá? Uma última coisa, deixa eu explicar, eu vou explicar quando eu pegar outra, tá? Então deixa eu pegar outra aqui, vamos lá. Essa aqui acho que vai dar um pouco mais de trabalho. Pronto. Essa aqui é uma lente 90mm, essa é uma lente fixa e é uma lente macro. Qual a característica de uma lente macro? Uma lente macro ela permite você focar o seu assunto fotografado muito mais de perto.
Então significa que você vai conseguir aproximar a sua máquina junto com a lente, é claro, bem próximo do seu assunto e vai conseguir fazer com que a lente consiga achar o foco. Em lentes que não são macro, você não consegue fazer isso. Você precisa de uma distância mínima, por exemplo, uma 50mm. Normalmente você vai precisar de 40 centímetros, às vezes 25 centímetros, depende da lente, de distância mínima para que você consiga achar o foco, seja o foco automático ou o foco manual, tá? Numa lente como essa, uma lente fixa, você não tem variação de distância focal. Então ela é uma lente 90mm, você tem aqui a especificação. Essa não é uma lente Canon, é uma lente da Tamron e ela é uma lente fixa em 90mm. Então tá aqui a especificação. Essa aqui também tá com a especificação f2.8. Ela também tem uma especificação aqui do diâmetro frontal, 55mm nesse caso. Então se eu quiser comprar um filtro, eu teria que comprar esse filtro na mesma medida para que a rosca encaixe aqui. Ah, mas beleza, então eu tenho que comprar, essa aqui é 77 e essa aqui é, esqueci, 55, 77, 55. Então eu tenho que comprar um filtro para essa e um filtro para essa. Desse jeito fica caro. Então o que eu recomendo? Você compra sempre o filtro do maior tamanho de lente que você tem. Compraria um filtro de 77mm e com um anel adaptador, existe um anel adaptador que tem uma rosca grande do lado e uma rosca menor do outro lado, e eu conseguiria usar o mesmo filtro nessa lente aqui. Então significa que eu compraria um filtro de 77mm, com esse filtro de 77mm e esse adaptador de 77 para 55, eu conseguiria encaixar o adaptador aqui, 55mm, a outra ponta do adaptador é 77mm, aonde eu encaixaria o meu filtro, e aí com um único filtro eu conseguiria usar nas duas lentes, né? Basta eu tirar dessa e colocar nessa e vice-versa. Em relação à especificação da lente, basicamente é isso. Agora vamos voltar aqui para 70-200, que eu quero te explicar uma coisa importante em relação ao tamanho do sensor da sua máquina. Independente do ângulo de visão, você imagina o seguinte: quando eu estou em 70mm, eu estou com um ângulo de visão mais ou menos assim. Então eu estou tendo uma visualização, essa imagem está se projetando dentro da lente e se projeta ao contrário do lado de cá. A imagem que veio de lá vai pegar de um tamanho. Se eu tiver um sensor menor, eu vou cortar os cantos da imagem e vou pegar só o centro que a lente está projetando. Por exemplo, todas as máquinas de entrada de Canon e Nikon têm um sensor APS-C. Significa que é um sensor que tem um fator de corte. Geralmente é um fator de corte de 1,5 ou 1,6 vezes em relação ao tamanho do sensor full frame. Quando eu estou usando uma lente dessa numa máquina full frame, vai ter um ângulo de visão que eu vou estar enxergando lá longe. E com esse ângulo de visão que eu estou enxergando lá longe, é o equivalente a 200mm na máquina full frame. Quando eu pego uma máquina que tem um sensor menor, essa imagem vai sair daqui da lente igual ela sairia numa máquina normal, só que o sensor é menor. E ele está capturando então um recorte menor do tamanho da imagem. Se a imagem era assim, vamos supor aqui que tinha uma girafa, tinha árvores. Quando eu corto essa imagem menor, significa que de repente eu estou cortando a cabeça da girafa que estava aqui, eu estou eliminando as árvores que estavam do lado, e isso dá uma impressão como se essa lente tivesse uma distância focal maior numa máquina que tem sensor APS-C. Então, na verdade, o que você tem que fazer para descobrir qual vai ser a distância focal da sua lente numa máquina APS-C é fazer aquela mesma conta que você faz para calcular o tamanho do sensor. Então, se o teu sensor ele é 1,5 vezes menor do que um sensor full frame, quando você pega uma lente dessa e você quer saber a distância focal resultante na sua máquina que tem um sensor menor, basta você multiplicar esse valor da especificação da lente pelo mesmo fator de corte, que seria 1,5 ou 1,6. Então, por exemplo, se for 1,5, que eu vou deixar aqui no exemplo 1,5 só para facilitar a conta, 200mm se transformaria em 300mm numa máquina com sensor APS-C, sensor cropado. Também é conhecido como sensor cropado ou sensor cortado, com sensor APS-C, enfim. Numa máquina APS-C, ela deixaria de ser 70-200 e passaria a ser 7 vezes 1, seria mais ou menos de 100 a 300mm. Você vai ter o mesmo efeito de uma lente mais longa, porém, saiba que o que você está fazendo, na verdade, é cortar a imagem, né, nas laterais, em cima e embaixo, proporcionalmente, no fator de corte igual ao fator de corte que o sensor tem em relação ao sensor full frame. Então, vou colocar aqui alguns pontos importantes, que é uma regra meio básica, assim, meio a grosso modo, né? Mas é uma regra que você pode seguir enquanto você não tiver experiência para julgar qual lente é melhor ou qual lente é pior. Então, primeiro fator importante, quando você pegar uma lente zoom,
uma lente que tem alteração de distância focal, ou seja, aquele númerozinho dos milímetros, varia, né, de um valor até outro, verifique qual é a taxa de proporção de um para o outro. Por exemplo, pega o número maior e divide pelo número menor. No caso da 70-200, dá 200 dividido por 70, que dá 2,85 é o valor. Sempre que esta conta resultar em um número maior que 3, significa que essa lente é mais suscetível a problemas ópticos, porque a distância focal tem uma variação muito grande. Outra coisa, quando você pegar uma lente que é dessas lentes zoom, que tiver a especificação da abertura variando, por exemplo, essa lente 55-250 da Canon, ela vai variar a maior abertura dela de f4 a f5.6. Na menor distância focal dela, que é 55 mm, ela vai conseguir trabalhar no máximo até f4, com abertura maior f4. E em 250 mm, a maior abertura que ela vai conseguir utilizar é f5.6. Repare também que ela tem mais um indício que eu já citei em relação à qualidade duvidosa das lentes. Se você dividir 250 mm por 55, que é a continha que eu te ensinei, vai dar mais que 3, ou seja, ela tem mais que 3x de zoom. E isso é uma característica também de uma lente que tem qualidade duvidosa, ou pelo menos que você deve investigar a qualidade, tá? Agora, se você pega uma lente de altíssima qualidade, como essa Canon 70-200 f2.8 e S, você repara que a abertura máxima dela, que é f2.8, permanece como f2.8 na distância focal inteira da lente, ou seja, de 70 mm até 200 mm eu consigo usar f2.8 na abertura. Isso é um indício de uma lente de melhor qualidade. Não é uma certeza, porém é um indício, ok? Sobre lentes fixas, ela é mais suscetível a ter uma qualidade óptica melhor do que as lentes zoom. Na lente fixa, ela não tem esse desafio da óptica de variar a distância focal e com isso ela não ganha certos tipos de distorção que uma lente zoom ganha. Em relação às lentes fixas ainda, ou as lentes zoom também, tá? Isso vale para as duas. Analise a construção da lente. Então, uma lente como essa, que ela é toda de plástico, geralmente indica que ela é uma lente da linha mais barata. E também geralmente indica que ela pode ter uma qualidade inferior a outras lentes que têm uma construção melhor. No caso dessa lente aqui, essa lente é uma exceção, é uma lente barata, mas que é excelente. Uma característica que eu já meio que mencionei, mas vou citar de novo, as que têm abertura maior que 2.8, de 2.8 para cima, geralmente são lentes melhores, tá? Então esse é um outro aspecto que você tem que prestar atenção. Então não existe assim uma receita simples para você escolher as suas lentes. Existe sim um método que eu recomendo que você siga para você filtrar as candidatas. O primeiro critério que você deveria seguir é qual a distância focal que eu preciso, ou seja, qual é o ângulo de visão que eu preciso para minha fotografia, para essa lente em especial. Então eu preciso fotografar de longe, eu preciso de lente tele, eu preciso fotografar em ângulos mais abertos, eu preciso de uma lente grande angular, eu preciso fazer retratos, eu vou pegar uma lente normal ou uma lente tele, eu preciso fotografar detalhes, coisas muito pequenas, eu vou usar uma lente macro, eu preciso de uma lente que tenha variação focal, ou seja, que seja uma lente zoom, ou eu posso utilizar uma lente fixa que tem um custo menor e uma qualidade óptica melhor também, geralmente. Então esse é o seu primeiro critério. O segundo critério deveria ser relacionado à luminosidade e desfoque. Qual a necessidade que você tem nisso? Então quando você precisa de mais desfoque, procure uma abertura maior, né? f2.8 para cima. Quando você precisa de mais luminosidade, também procure uma abertura maior, f2.8 para cima. Lembrando que f2.8 para cima, eu quero dizer abertura maior, número f menor. Se você não tem essa necessidade, daí você pode ir para uma lente que vai ter um custo menor quando a abertura é um pouco mais fechada, a partir de f3.5, f4, f5.6. E no terceiro critério, você mistura todos os indícios que eu mostrei para você nesse vídeo, junto com a sua percepção pessoal, né? Então, se você puder testar as lentes que você vai escolher, seria o ideal para que você tenha ali uma percepção, uma sensação ali de qual lente você sentiu mais firmeza, mais confiança, tá bom? Então é isso, marcostavaresfoto.com.br. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilha por favor. Deixe seu comentário se você tiver alguma dica para um próximo vídeo, uma necessidade, uma pergunta que você queira fazer. Coloca aí que eu faço o vídeo para você, tá bom? O WhatsApp oficial, mais 5511 94808 5354. Me envia lá a lista VIP, eu coloco você na lista e sempre que eu tiver alguma novidade eu te aviso por ali, tá bom? Valeu, tchau!